Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Como é que está essa Porto Alegre? Tudo maravilha? Não estou em Havana do Sul, estou no litoral norte, longe de Havana do Sul, por uns 120 quilômetros. Ah, o famoso litoral gaúcho, né? O famoso litoral gaúcho. O famoso litoral gaúcho, exatamente. Com as praias não mais belas do Brasil. Quem Então, nos escuta de fora do Rio Grande do Sul conhece, sabe citar todas essas praias do Rio Grande do Sul, né? Porque são extremamente famosas, conhecidas, belas. Olha, em defesa todo mundo só conhece, dos ouvidos do Tapa, todo mundo conhece Mostardas. Essa é a principal praia do litoral do Rio Grande do Sul. O resto é tudo periférica a ela. E defesa do litoral norte do Rio Grande do Sul, a parte mais bonita dele, eu acho, na verdade, é uma parte que tem lagoas e morros, enfim, que é o início do parque do como é que se chama? Taimbezinho, né? Onde termina o Taimbezinho, onde começa o litoral. E ali é realmente a parte mais bonita, porque a praia em si é uma reta gigantesca, que varia de marrom, chocolate, para não dizer outra coisa, até azul claro, quando é março e abril, quando não tem ninguém na praia, fora os bicuíras, que são as pessoas que residem localmente aqui. Mas devo dizer que esse ano, devido à pandemia, muita gente veio para o litoral ao longo do ano. Eu tenho dado voltas aí, tem muita casa ocupada, e todos os problemas do litoral norte, eu sempre gostei da ideia de vir morar aqui, porque o clima e a tranquilidade eu acho muito bom. Mas enfim, é a nossa convidada de hoje, Júlio, que a gente não vai falar de litoral norte o episódio inteiro, então vamos lá. Não vamos falar do litoral do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Lucas Correa. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu por ter aceitado o convite para falar sobre esse grande autor. Antes de mais nada, assim, antes de conversar com o Lucas, só falar sobre o que o Fux falou sobre o litoral do Rio Grande do Sul. Existe uma coisa que o resto do Brasil não sabe, Fux, que é esse fenômeno que o mar do Rio Grande do Sul se torna marrom. Isso é uma coisa que não entra na cabeça das outras pessoas de fora do Rio Grande do Sul. Isso, pessoal, é um fenômeno que o mar fica chocolate. É uma coisa completamente bizarra que acontece no Rio Grande do Sul. De tantas bênçãos que o Rio Grande do Sul tinha que ter, uma coisa ruim tinha que ter, né? Então, mas isso não é poluição, né? Diz que tem uma explicação técnica aí pra esse negócio. São as algas e não sei o quê. Mas o negócio é bizarro, Mas é mais engraçado acreditar que é sujeira, né? Porque daí a gente pode começar fazendo piada sobre a figura do litoral gaúcho. Muito bem, então antes da gente iniciar a nossa entrevista, Júlio, vamos para os nossos recados únicos iniciais. Que episódio, mas antes de dar um comentário sobre o episódio, vamos falar sobre a nossa patrocinadora, a DBI Contabilidade. Quem está pensando em abrir uma empresa, já sabe, DBI Contabilidade, busque um parceiro, alguém que vai ajudar você a visualizar o negócio, que vai tirar da frente toda aquela contabilidade, todo aquele trabalho com o sócio oculto chamado Estado. Então fica a dica, a DBI Contabilidade disponível, e no nosso site lá tem uma entrevista com um dos sócios da DBI, onde ele apresenta o projeto deles e, francamente, convence você a abrir a sua próxima empresa, fazer o seu imposto de renda, pensar o seu projeto que vai depender de uma contabilidade, trabalhar junto com a DBI Contabilidade. Então é tapadamãoinvisível.com.br/DBI. Excelente, excelente. Fux, sobre o episódio, cara, assim, ó, quem tá vendo o episódio é gigantesco, ficou muito grande, é muito conteúdo. Lá no fim tem um pouquinho de debate, que ficou bem interessante, ficou muito legal. O Lucas é um fenômeno, admiro muito ele. E antes de falar também dos nossos avisos, eu só queria agradecer, porque esse é o último episódio do ano, agradecer por esse ano de 2020, quem nos ouviu, quem nos apoiou, quem compartilhou nosso conteúdo. Agradecer demais, porque foi um ano excelente. Obrigado por tudo, Tapa. Tenho muito a agradecer a vocês que nos acompanham. Exatamente. Muito obrigado à nossa audiência, aos nossos apoiadores. E, se não é apoiador ainda, né? Por favor. Entre em apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Escolha o seu apoio de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto, que fica melhor para você.
Estamos muito felizes por ter alcançado as nossas metas, alcançamos elas no decorrer de 2020, mas 2021 vai vir voando, a gente precisa fazer outras coisas. Esse grito que acabou de aparecer aqui é de um rapazinho que mora aqui em casa, mas vamos lá. Muito bem, para quem quiser então comprar um dos vários livros indicados no episódio de hoje, entre pelos nossos links da Amazon, que tem nas nossas show notes, no site do Tapa. Lá tem todas as referências de conteúdo que foram faladas ao longo do episódio, com os devidos links. Para fazer aquela comprinha de fim de ano aí, pós-Natal, dá uma olhada nos nossos links da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho. Fora isso, temos nossos canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos e onde você pode dar o seu e-mail para acompanhar as novidades do Tapa. Tudo está no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. E quem quer nos seguir nas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Lá no YouTube deixa o seu like, o seu dislike. Quem der dislike, a gente vai conversar por que deu dislike. E ative o sininho e nos sigam e coisa arada. Quem está nos apps de podcast, vai lá no YouTube e nos sigam lá também para nos ajudar, para aumentar a nossa massa crítica dentro do YouTube. E é isso, vamos pro episódio e, mais uma vez, muito obrigado pelo ano de 2020. Valeu, pessoal. Valeu. Então, quem é o nosso convidado, Júlio, para a gente abrir esse papo e até para dar a chance do Lucas comentar um pouco da iniciativa dele, do canal. Então, quem é o Lucas Corrêa? Lucas Corrêa, antes de mais nada, é um amigo nosso de longa data. É uma honra mesmo estar te recebendo aqui, Lucas. É muito bacana saber desse projeto que tu estás fazendo agora, que a gente vai tratar um pouco. Mas, primeiramente, ele tem coisa mais interessante no currículo dele do que ser amigos meus e do Paulo. O Lucas é cofundador do Instituto Atlantis, junto comigo lá no início, onde atuou como diretor de comunicação de 2015 a 2020. Criativo formado em comunicação social e produção audiovisual, ambos pela PUC do Rio Grande do Sul. Clubinho da PUC, segue o Clubinho da PUC do Rio Grande do Sul aqui no Tapa. Trabalha há 7 anos com divulgação de ideias e produção de conteúdo, combinando as competências de designer gráfico, redator e criador audiovisual. Em 2019, assumiu a diretoria de comunicação do Instituto Liberdade, que é um instituto histórico para o movimento liberal brasileiro, né? Parabéns, cara. Em 2020, se tornou pesquisador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo, o Labo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Valeu mesmo. E nos conte um pouco sobre o projeto que tu estás envolvido atualmente, antes da gente entrar no nosso assunto sobre o velhinho Thomas Sowell. Esse episódio, só um parênteses, vai ser lançado no dia 26 de dezembro, né? Estamos gravando bem no início de dezembro, pessoal. Estamos com um gap bastante distante aqui do nosso lançamento. Então, o nosso bom velhinho que a gente vai falar aqui é o Thomas Sowell, tá? Não é clima de Natal. Feliz Natal para quem está nos ouvindo. Mas, Lucas, qual é o teu projeto que está envolvido agora, antes de a gente falar do Thomas Sowell, o nosso bom velhinho? Primeiro, agradecer o convite de vocês. É um prazer estar participando do Tapa. Ouço alguns dos episódios de vocês. Eu não sou um assíduo ainda de podcasts. Não peguei ainda muito essa moda. Mas tem algumas coisas que de vez em quando eu dou uma ouvida. O Tapa é um deles, né? Esses dias eu estava ouvindo um episódio com o Gabriel Torres e um com o Pondé que vocês fizeram também esse ano, muito bons. Enfim, parabenizar vocês pelo trabalho, muito legal, né? O pessoal seguidamente fala de vocês, dos capítulos, dos episódios que vocês fazem, enfim. Trabalho bastante importante que faltava, né? Ainda falta um pouco, né? No meio das ideias liberais. Sobre o meu projeto, com a comunicação que eu tenho feito no meu Instagram, né? Eu estou transformando meu Instagram num canal, assim, de divulgação de ideias. E tem 3 temas principais que eu abordo ali, que é filosofia política, que é algo que eu estudo, que eu pesquiso formalmente, né, no Labo. Thomas Sowell é um autor que eu estudo há uns 6 anos já, eu acho. E, enfim, é o autor que eu mais conheço, assim, na obra dele, né? Ele tem mais de 40 livros escritos, eu tenho mais de 20, acho, deles. E, enfim, eu conheço bastante dele, acho que o pensamento dele é muito importante para a gente entender o mundo hoje. Então, eu estou fazendo um trabalho de tentar divulgar o máximo possível, porque ainda são poucas pessoas que falam a fundo sobre o trabalho dele. Inclusive, uma coisa que a gente ia falar, que a gente estava falando antes, né? Que o Sowell, como ele é um frasista, né? Ele é um cara que ele consegue compilar ou sintetizar pensamentos, opiniões, enfim, insights em frases muito curtas, né? Em parágrafos muito pequenos. E isso acaba fazendo com que esses pequenos insights, esses pequenos pensamentos dele
sejam reproduzidos muito, né, muito vastamente aí pela internet. Só que isso aí não é nada, assim, comparado com o trabalho, né, acadêmico dele realmente nos livros, né, no que ele escreve. E então a grande riqueza, assim, do trabalho dele está nos livros, né? Então é isso que eu tento disseminar mais, assim, né, de tentar transformar mais em comunicação, não só aquelas frases isoladas, né, Sim. dele, mas realmente o corpo de estudo dele, o corpo de trabalho dele, que é muito rico, que aborda várias áreas do conhecimento e que traz contribuições originais para essas várias áreas. Então, como eu estava falando do meu canal ali, são 3 coisas que eu abordo, né? Filosofia política, Thomas Sowell e história das ideias, né? De uma maneira um pouco mais ampla. E tudo isso geralmente eu tento também conectar com um tema que eu acho muito, muito atual, que é o da divisão política, né? Que eu acho que é uma questão bastante importante de a gente entender hoje, e que de várias formas tem vários fenômenos aí que fazem com que as pessoas entendam menos, eu acho, a questão da divisão política. E é uma coisa que vem se falando há algum tempo de polarização e tal. E então, assim, através de realmente, assim, do estudo da filosofia política, das obras do Thomas Sowell, né, de uma análise da história das ideias, eu tento esclarecer melhor essa questão da divisão política para que as pessoas não caiam vítimas de certas armadilhas aí que existem nessa toda a retórica política, né? Lucas, por que tu acha que o Sowell é tão pouco lido? Cara, essa é uma boa pergunta. O Sowell tem algumas particularidades, assim, da carreira dele que talvez respondam, em parte, pelo menos, essa questão, né? Em primeiro lugar, ele é um cara que critica muito o establishment intelectual, acadêmico, né? Inclusive, ele tem uma obra sobre isso, que é Os Intelectuais da Sociedade, que é extremamente dura, com o histórico dos intelectuais, né? Ao longo da história aí, política, digamos assim, nos últimos 100 e poucos anos. Então, ele é bem duro com os intelectuais e tem uma teoria, né, em cima da falta de feedback que existe no mundo acadêmico, né, em relação a alguns intelectuais das humanidades. E eu acho que talvez isso ajude a explicar um pouco, né, como ele é um cara que ele acaba criticando muito, né, a intelectualidade, a academia, o establishment, a mídia. Acaba que tu dificulta um pouco a tua relação, né, com esses meios. E acho que isso é uma coisa que ajuda a explicar um pouco por que ele é tão pouco lido, ou ele é só lido em alguns nichos. Ele mesmo é um cara que se isolou, digamos assim, por conta própria, né? Porque ele, ao longo ali do século passado, nos anos 70, acho que no início dos 80 também, ele ainda era um cara que participava mais ativamente no debate público na mídia, assim, né? Na televisão, né? Alguns debates televisionados e tal. Fazia mais entrevistas, mas ao longo da carreira dele ele foi cada vez mais se afastando, assim. Então, focando mais no trabalho acadêmico dele, nos escritos dele, nos livros dele, e menos em aparecer na mídia, em dar entrevista, né, em participar realmente, assim, ativamente do debate público através dos canais de mídia. E falando um pouco sobre a história dele, assim, né, dos textos bases que tu passaste para nós, para a gente fazer a pauta dessa nossa conversa, um deles explica a origem dele, e eu nunca tinha escutado falar nessa história, que o cara tem uma origem, infância, adolescência completamente terrível, assim, né, uma coisa que até um dos textos fala, se não fosse um cara que beira entre o libertário e o conservador, ele seria um filme de Hollywood, porque a história do cara seria absurdamente televisiva, assim, seria muito bonito de assistir isso num filme, a história como ele deu a volta por cima e tudo mais. Tu não acha que, além de ele expor esses acadêmicos, esse academicismo, esse posicionamento político dele naturalmente não isolou ele do mainstream, sendo que o mainstream repudia muito esse posicionamento entre libertário e conservador que o Thomas Sowell tem? Sim, com certeza. Eu acho que não é nem só posicionamento dele, mas o fato de que ele é uma antítese a uma série de ideias. Ele, como um ser, né, como um ser vivo, ele é uma antítese Sim. a uma série de ideias que são prevalentes na mídia, né? No caso, o que eu quero dizer com isso? Ele é um cara que é de origem pobre, né? Ele nasceu na Gastônia, na Carolina do Norte, numa família pobre.
Ele é filho de empregada doméstica, né? O pai dele morreu pouco após o nascimento dele. Ele é o quinto de 5 filhos. Foi adotada pela tia-avó dele e as 2 filhas adultas dela. A mãe dele não tinha condições de criar ele, né? E então, assim, ele só foi descobrir bem mais velho, né? Que ele tinha sido, na verdade, adotado, né? E apesar de tudo isso, né? Para quem não sabe, ele é negro, né? Também isso é uma questão bem importante, porque muita gente hoje acredita que as pessoas só podem falar se elas têm uma certa identidade. Elas podem falar sobre uma certa experiência se elas têm uma certa identidade. Então, lugar de fala. Por exemplo, é o famoso lugar de fala, né? Então, o Thomas Sowell, ele é um cara que ele tem um trabalho extremamente extenso, talvez o mais extenso de todos, sobre questões raciais, e ele chega a conclusões muito diferentes do que o establishment costuma chegar. E o establishment não pode acusar ele de racismo, obviamente, né? Então, assim, por essas questões, assim, né? Ele ser um cara de origem humilde, e mesmo assim ele ter vencido na vida, né? Ele ter se tornado um acadêmico bastante conhecido, bastante prestigiado, apesar de ter uma tentativa de uma grande parte da mídia e do establishment de não estudar ele. Então, assim, acho que essas são questões que tornam ele meio que uma antítese, uma série de ideias, uma antítese ambulante, uma série de ideias que permeiam a mídia, né? Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até R$1.000 por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Vamos falar um pouquinho mais justamente quais são essas ideias, então, porque a gente vai acabar entrando mais a fundo no livro dele, Conflito de Visões, mas antes, para tu dar um panorama geral assim, das outras obras dele, porque ao ler, enfim, textos dele e a própria questão do Conflito de Visões, tu vê que ele é um economista que ele me lembra muito mais na leitura os austríacos do que um economista mainstream. Ele não está ali com uma regressão econométrica fazendo cálculo de utilidade sobre, enfim, determinada política pública. Ele faz muito mais uma análise, inclusive sociológica. Ele utiliza um campo de conhecimento mais amplo do que só o da economia, né? Então, se puder nos apresentar um pouco mais dessas outras obras. Sim. Então, acho que eu vou falar um pouco dele mais amplamente, da trajetória dele, das coisas que ele aborda, das contribuições que ele traz, né, para o debate, para que a gente entenda. Uma das coisas que tu falou aí é importante, o fato de que ele busca trazer as coisas numa linguagem acessível, de modo geral, né? Então, assim, ele tem um livro chamado Basic Economics, ou Economia Básica, né, que já tem tradução aqui no Brasil, em que o livro inteiro é um livro de mais de 600 páginas, e não tem nenhum gráfico no livro, ele não usa jargão, assim, econômico, ele realmente procurou fazer um livro em que ele explica economia, básico de economia, escrevendo de uma maneira que qualquer pessoa possa ler e entender, né? Então, assim, porque ele acredita, né, que tu não precisa ser um expert, um especialista em economia para entender coisas básicas de economia e entender como o mundo funciona. Até porque a economia, ela permeia a vida de todo mundo, né? Então, não tem por que tu colocar isso, tu criar uma linguagem totalmente impossível de qualquer pessoa normal entender, de modo que, né, as pessoas normais não vão conseguir entender o que acontece na vida delas em termos econômicos. Como ele acredita nisso, ele escreveu esse livro e realmente, assim, foi muito, muito eficiente, né, muito feliz nisso, porque é um best-seller, é um dos livros mais vendidos de economia, é um livro que é utilizado nas faculdades de economia dos Estados Unidos também, e, de modo geral, também é adquirido pelo público amplo, né, e não pelo público especializado. Na verdade, isso também, voltando àquele ponto que a gente falou antes, também é uma questão que faz dele não ser tão considerado ou tão lido por certas partes do establishment acadêmico, porque ele mesmo se colocou numa situação, ele mesmo tomou uma decisão de escrever para o público amplo, na maior parte das vezes. Ele né, tomou essa decisão de, tipo, não tem por que eu ficar escrevendo só para uma bolha acadêmica que muitas vezes, né, produz coisas que não tem impacto nenhum na vida das pessoas, só para realmente, assim, os acadêmicos ficarem se congratulando uns aos outros. Então, não, para mim não faz sentido isso, né? O que faz sentido é tu escrever de uma forma que o maior número de pessoas consigam te entender. Então, ele é um cara que ele escreve geralmente de uma maneira que é muito fácil de entender ele,
tu não precisa ser um grande especialista nos assuntos, apesar de ele ter ele abordar uma vasta gama de disciplinas, né? Ele não é um cara que se limita à economia, apesar de toda a formação dele sem economia, ele é um cara que entende muito de filosofia política, entende muito de história, entende de direito, entende de antropologia. Então, assim, ele é o que eu chamo, que muitas pessoas chamam de um intelectual completo. Ele não é aquele cara que é um especialista de uma pequena parte uma pequena área do conhecimento. O cara que ele é esse especialista, assim, só numa pequena parte de uma pequena área, geralmente ele vai falar muita bobagem sobre várias coisas sem querer, porque quando tu fala sobre alguma coisa, as coisas estão interconectadas, né? Os conhecimentos estão interconectados, então dificilmente tu vai conseguir falar algo sobre uma área do conhecimento sem querer abordar outra área. E daí quando tu abordar essa outra área, se tu não conhece nada daquilo ali, provavelmente vai falar besteira, entendeu? Então ele, como um cara que entende, que conhece muito profundamente várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, ele consegue fazer argumentos mais coesos, considerando as especificidades de cada uma dessas áreas. E esse tipo de análise é muito raro, é muito difícil. São poucos intelectuais que conseguem ter essa vastidão assim, de conhecimento. Então, até juntando com uma coisa que tu citou ali, né, de como ele é mais ou menos identificado com os intelectuais da escola austríaca, às vezes, apesar de ele não ser um austríaco, ele é um chicaguista, né? Isso se deve, em grande parte, na verdade, pelo fato de ele ser muito influenciado pelo Hayek. Então, nesse sentido, sim, existe uma conexão, né, entre o pensamento do Sol e o pensamento austríaco, mas na linhagem de Hayek, né, não na linhagem anarcapitalista. E o Hayek é um cara que também tem essa disposição, que também tinha essa característica, né, de ser um intelectual completo, de abordar várias áreas do conhecimento. Né. O Hayek era um cara que conhecia muito de psicologia, de epistemologia, várias coisas que não são só ligadas à economia, né? Enfim, nesse sentido, o Thomas Sowell, ele é um autor muito importante, muito interessante. E falando um pouquinho mais da trajetória dele, né, pro pessoal que não conhece, toda a formação dele é em economia, né? Ele é formado em Harvard, né, em economia, tem um mestrado em Columbia e doutorado na Universidade de Chicago. Ele estudou, inclusive, com George Stigler e Milton Friedman, né, que são dois vencedores do Prêmio Nobel em Economia, que não eram à época ainda, quando ele estudou com eles. E ele lecionou em universidades bastante prestigiadas, né, como Cornell University e a UCLA, e ele é um pesquisador sênior no Hoover Institution, que fica na Universidade de Stanford, desde 1980. Então, tem aí 40 anos que ele é pesquisador sênior numa das mais prestigiadas, né, instituições acadêmicas dos Estados Unidos. Ele recebeu alguns prêmios já também, né, como o Francis Boyer Award da AEI, que é American Enterprise Institute, também a Medalha Nacional de Humanidades, que é a maior honraria nacional no campo das humanidades, né, dos Estados Unidos. E eu acho que também cabe aqui contar um pouco da transição ideológica, digamos assim, dele, né. O Thomas Sowell, ele começou a carreira acadêmica dele como marxista. Inclusive, é uma das áreas que ele entende bastante. Ele tem um livro sobre marxismo muito bom, que ele consegue, assim, explicar o pensamento marxista de uma forma bem mais fácil de entender, digamos assim, porque o marxismo, ele é um pensamento muito complexo, assim, enfim, o Sowell consegue explicar bem esse pensamento de uma forma, né, que as pessoas consigam entender de uma maneira mais simples. E tem uma história muito interessante da transição ideológica dele, né? Como é que ele começou como marxista e mudou, né? Inclusive, isso não é nada incomum, né? A pessoa começar na esquerda, né, academicamente, intelectualmente, e depois migrar ao longo do tempo. Mas a história dele é curiosa porque ele diz que mesmo depois de ter estudado com Milton Friedman, depois de ter estudado com George Stigler, ele ainda era, né, um marxista, ele ainda acreditava em algumas ideias marxistas. E o que fez ele mudar, né, transicionar ideologicamente, na verdade, foi trabalhar no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele trabalhou como economista no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Que é o equivalente ao Ministério do Trabalho deles lá. Exatamente. E lá ele tinha uma função que era estudar, analisar as políticas de salário mínimo em Porto Rico. E ele descobriu que essas políticas de salário mínimo não estavam ajudando, estavam, na verdade, aumentando o desemprego, né? Quando tu aumentava o salário mínimo, estava aumentando o nível de desemprego. Só que quando ele levou isso para o Departamento de Trabalho, as pessoas ficaram tipo, cara,
que tu vai acabar com o nosso trabalho, entendeu? Você está dizendo que a política que a gente existe aqui para implementar, ela não está funcionando, né? O que a gente vai fazer? Tipo, a maior parte do orçamento do Departamento de Trabalho, naquela época, era direcionada à manutenção dessas políticas de salário mínimo. Então, quando ele descobre isso e ele percebe que ninguém ali estava interessado em saber que a política não funcionava, aí ele realmente, né, bate assim uma coisinha, né, nele, e ele começa a perceber que, cara, aquelas pessoas ali, elas não estão preocupadas com o que está acontecendo, né, na aplicação daquela política específica. Elas estão preocupadas em manter o emprego delas ali, entendeu? Elas estão preocupadas que não acabe o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, não diminua o orçamento deles porque descobriram que a política, uma das políticas mais importantes deles, não funcionava. Mas, e aí, então, Lucas, isso é porque eles só queriam contratar mais gente, precisavam de mais orçamento, é só por isso que não estava funcionando. Essa é a resposta de sempre. Sim. Na verdade, faltava recurso. Estava faltando recurso. Se botasse mais recurso, aí ia funcionar. Mas é um ponto que é comum a todas essas pessoas que começaram marxistas e viraram de alguma outra forma, que é uma independência intelectual, assim, que é um cara que é difícil descrever isso, mas é um cara que ele se vê meio que sozinho no mundo, descobrindo o mundo, assim, ele acredita muito no que ele está vendo e no que ele está enxergando. E quando eu li sobre a história dele, da infância, o cara batalhou, estava com o peito aberto no mundo, era ele por ele mesmo, assim. Ele não estava, aparentemente, querendo agradar nenhum grupo, porque geralmente essas pessoas, quando chegam nesse determinado ponto que o Thomas Sowell chegou, que é, não, isso aqui que eu estou defendendo é errado, não tem lógica. Mas eles, como eles têm que agradar algum grupo superior, algum grupo de pessoas, sei lá, eu tenho que ganhar elogio do Caetano Veloso, essas coisas assim, que são importantes para a pessoa, além da lógica, ela abre mão da sua individualidade para poder fazer parte daquele coletivo, né? E esse momento que o Thomas Sowell passou de se revirar, isso é visto em vários outros, né? Várias outras biografias que tu vê desse cara, não, isso aqui tá errado. Até, claro, eu não vou me comparar com ele, mas todas essas pessoas que nós entrevistamos aqui, inclusive eu, que um dia foi de esquerda, teve pensamentos de esquerda, e se virou, não, peraí, tá errado isso, cara, não é certo. Tu tem que se questionar, sabe? Esse é um movimento muito bonito, assim, e é um movimento que se vê uma esperança no ser humano, assim, que a pessoa consegue se questionar por ela mesma, assim, sem abraçar nenhum coletivismo que tá na volta. Eu acho muito bonito esses movimentos quando eles ocorrem, assim. Júlio, tu diz isso porque as pessoas viraram liberais, libertários, se tivesse virado comunista, tu ia achar feio, não ia? Provocando um pouco. Mas ninguém me convenceu que o comunismo é certo. Se alguém um dia me convencer que o comunismo é certo, ok. Por enquanto, as ideias do comunismo são erradas, são ilógicas. Eu estou indo para o lado da lógica e do conhecimento da verdade. Quando uma pessoa vai para o lado do conhecimento da verdade contra todas as evidências que os grupos que ela está inserida vão a favor daquelas coisas ilógicas, cara, isso é um ato de nobreza, assim, é um ato muito bonito. Tu vê aqueles atos daquelas pessoas que passaram por aquelas coisas terríveis dentro de campos de concentração, que elas só tinham a sua consciência ali para se apegar naquilo e ver que aquilo tudo era errado, e, sabe? Cara, é bonito, cara, é uma história linda, assim, eu acho muito bonito ouvir essas histórias, e a história do Thomas Sowell ficou muito grandiosa depois que eu soube das histórias iniciais dele. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2.000 investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br/cap. Muita gente conhece o intelectual do Thomas Sowell, conhece alguma coisa da obra dele, mas não conhece a história dele. Justamente porque ele é um cara que ele não fica usando a história dele para se vitimar ou para afirmar alguma visão que ele tem. Mas sobre essa questão que tu falou, Júlio, de que como é difícil, né? Na verdade, é bonito isso de a pessoa perceber que ela estava errada, exatamente porque é muito difícil tu mudar
depois que tu tem uma certa visão de mundo constituída e tu já está há muito tempo, né, apegado àquilo, é muito difícil mudar. E aí a gente começa a pegar um gancho, né, já para falar do conflito de visões, porque ele vai falar sobre isso também no conflito de visões, mas ele fala assim, eu comecei na esquerda, o que me salvou foi que eu sempre achei que os fatos importavam. Então, assim, apesar de ele ter começado com uma visão, ele considerava muito, né, os inputs, as informações que ele ia recebendo, os fatos que ele ia analisando, e em dado momento ele começou a perceber que as coisas não estavam batendo, né, as coisas não fechavam. Mas isso é muito difícil de fazer, é muito difícil, depois que tu tá pegado a uma visão, é muito difícil tu mudar. E aí eu acho que eu vou entrar um pouco então no conflito de visões e Ok, vamos entrar sim. Né, para entender o que são essas visões, né? E por que elas são tão importantes, por que é tão difícil abdicar delas, né? Na verdade, é basicamente impossível, tu sempre vai ter visões. Obviamente, para entender a divisão política, né? Porque nessa obra ele busca entender as origens ideológicas, né? Que ideias que dão surgimento a uma série de ideologias políticas, que ideias estão por trás disso, né? Quais são os pressupostos implícitos que ele diz, os pressupostos fundamentais por trás das nossas posições políticas. Por que existe uma certa divisão política, né? Por que a gente fala que a gente tem um lado na política, né? Eu estou à direita, eu estou à esquerda. O que significa isso, né? Porque esquerda e direita não tem nenhum significado substantivo, né? Mas a gente não pode negar que a gente se coloca de lados opostos sobre questões que elas parecem não ter nenhuma relação entre si, né? É muito engraçado isso. Por exemplo, o que armamento civil tem a ver com educação pública? Ou o que educação pública tem a ver com o papel do governo na economia? Não tem... Para uma pessoa normal, claro, para nós aqui que somos estudiosos, às vezes a gente vai pegar e vai conseguir falar, não, porque tem a ver com a liberdade individual, e daí tu vai pegar uma coisa e vai conseguir relacionar com a outra. Mas para a pessoa normal, uma pessoa que não tem, né, nenhum tipo de ideologia muito definida, assim, né, muito racionalizada, muito articulada, ela não pensou muito sobre as coisas, é comum que ela se coloque em lados, né, opostos, em certos lados, em relação a essas questões que não tem nenhuma relação entre si, ou seja, a pessoa de direita, né, entre aspas, ela vai se colocar de um lado em relação ao armamento, educação pública e papel do governo na economia, e a pessoa de esquerda vai se colocar do outro lado oposto, nessas mesmas questões. Só que o que tem a ver uma questão com a outra? Né? Em princípio, assim, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. E o Sol vai querer entender por que as pessoas fazem isso, né? Por que existe esse certo fenômeno de uma divisão sobre questões que aparentemente não têm nenhuma relação entre si. E outra questão, por que a gente atribui significados totalmente diferentes a certos conceitos como liberdade, justiça, igualdade, poder? Quando a gente fala nessas coisas, dependendo da tua visão, dependendo da tua bagagem, tu vai pensar uma coisa e eu vou pensar outra. Eu acho que a palavra liberdade é uma palavra bem interessante para nós aqui que somos do meio liberal, né? Porque eu acho que tem muita gente que não entende, dentro do meio liberal, dentro da direita, que liberdade não significa só uma coisa. E liberdade é um conceito que ele pode ser entendido de várias maneiras diferentes. E se tu tem uma certa visão, uma certa ideologia, tu vai entender de uma forma, e se tu tem outra, tu vai entender de outra forma. Então, muitas vezes, quando a gente fala em liberdade, o marxista vai ouvir isso, vai entender de uma forma completamente diferente, sabe? Sim. E às vezes é difícil de tu conversar se tu não percebe que vocês não estão falando da mesma coisa. Exatamente. Então, você está falando de justiça, você está falando de liberdade, você está falando de igualdade, e tu está falando com uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente de ti, muitas vezes vocês não conseguem estabelecer um diálogo, porque vocês não percebem que vocês estão falando de coisas diferentes. E isso é uma coisa que ainda falta muito, eu acho, né? Falta um entendimento mais substantivo sobre esse problema, essa confusão, essa ambiguidade da linguagem. Ainda falta isso na própria direita, e na própria direita liberal, talvez especificamente. Não, isso a gente conversou a respeito no episódio Filosofia da Linguagem, o episódio mais... como é que é, Júlio? O mais subavaliado ou subouvido, entendeu? O episódio Filosofia da Linguagem que a gente fez... Eu acho que é o mais citado por nós, inclusive. E o pessoal não entendeu o episódio. Marcos Boeira. Cara, é muito bom esse episódio, eu vi esse episódio. Pois é, então, na maior parte da audiência não ouviu muito, entendeu? Porque eu acho que é um tema mais complexo. Difícil também. É um tema complexo, só que ele é substancial. O Boeira é um cara que, né, ele é muito profundo, então, assim, não é tão simples às vezes, né, o cara pegar e receber, assim, essas análises, esse conhecimento, mas é muito bom o episódio. Mas desde que gravamos ele é o episódio mais citado, eu acho, porque todos os problemas caem sobre
o problema daquele episódio, que é a linguagem. Quase tudo cai sobre esse. Que essa definição que tu acabou de dar aí, outros entrevistados já deram essa definição, cada um dá da sua forma. O Pondé falou sobre isso, sobre a definição da palavra liberdade. É impressionante, cara, como o problema da linguagem, o estabelecimento de significados, suja tudo. Vamos pensar assim, no caso de liberdade para um esquerdista ou para um marxista, ele encara a liberdade, tipo, a liberdade não é a liberdade da coerção. A liberdade é tu ter acesso a bens mínimos de saúde, de vida, ter uma educação de qualidade. A liberdade é tu poder executar. É liberdade para fazer alguma coisa, para realizar. Exatamente. Exato. E é por isso que tipo, é uma inversão completa em relação a nós, que pensamos em liberdade de não ser coagidos e cada um buscar a sua própria visão. Eu acho que essa análise do conflito de visões vai ajudar a entender um pouco, pelo menos, por que a gente tem essas visões diferentes, né? Por que a gente atribui significados tão diferentes a esses conceitos. Mas dando seguimento, então, assim, como é que a gente organiza, né, as ideias políticas num esquema que nos ajude a compreender elas de uma forma mais coerente, né? Porque a dicotomia esquerda-direita, às vezes ela pode acabar confundindo mais do que ajudando, porque como esquerda e direita são conceitos completamente abstratos, né? Eles não estão embasados, não estão ligados ou ancorados em nenhum critério objetivo, né? Então, de modo que, por exemplo, o que a gente considera esquerda ou o que a gente considera direita no Brasil em determinado momento histórico pode ser algo que estava à esquerda em determinado momento histórico em outro lugar do mundo, entende? Então, é uma coisa muito ensaboada e que muitas vezes vai ajudar a confundir, né? E não a esclarecer as diferenças políticas, né? Dar um entendimento melhor sobre as ideologias políticas. Eu acho que essa questão da direita e esquerda muitas vezes acaba prejudicando, né, o debate público e dando margem a uma série de manipulações, né, que contribuem inclusive com essa questão da polarização, né? Porque tu se obriga a jogar tudo para um lado ou para outro, sendo que os dois lados são totalmente abstratos. Então é muito fácil tu associar de uma maneira espúria uma série de coisas e jogar para um lado ou para outro. E isso parece ser mais ainda importante para os liberais, porque, por vezes, eles parecem se localizar em pontos contrários do espectro. O liberal, ele é um cara que ele muitas vezes vai se encontrar de uma forma meio problemática em relação a essa dicotomia esquerda-direita, porque ele vai defender pautas que se associa geralmente no debate público à esquerda e também outras que se associa geralmente no debate público à direita. E então, para ele, eu acho que é mais ainda importante entender de uma forma mais coerente, mais substantiva, né, de onde é que vem essas posições. O Sol, ele oferece, então, um mapeamento mais satisfatório dessas origens das ideias políticas, buscando os pressupostos, né, as coisas, uma série de entendimentos que a gente tem antes de chegar nas ideias políticas. E onde é que ele vai achar isso? Ele vai achar isso no que ele chama de visões sociais. Visões sociais que são divergentes, elas antecedem a divisão política para o Thomas Sowell. Ele vai falar assim, as visões são as bases sobre as quais as teorias se constroem. Quando visões entram em conflito de forma irreconciliável, sociedades inteiras podem se dilacerar. Conflitos de interesse predominam por períodos curtos, porém conflitos de visões dominam a história. Por que ele fala isso? Por trás das diferentes ideologias, teorias políticas, ele fala que há essas diferentes visões sociais. E esses pressupostos implícitos dessas visões revelam o modo como a gente enxerga a sociedade e o mundo. O que são essas visões? Elas são compostas por nossas percepções e nossas impressões sobre o mundo. Elas estão muito mais próximas da dimensão das intuições, dos instintos, dos palpites, do que da lógica da verificação factual, né? E daí ele define a visão como um ato cognitivo pré-analítico, que é uma definição que ele traz lá do Schumpeter. E é muito interessante aqui um paralelo que a gente pode fazer com a psicologia cognitiva e com a psicologia social. Recentemente eu li um livro chamado A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo social, um psicólogo moral, que estuda essa questão da psicologia moral, né? E ele vai ratificar, digamos assim, essa análise do Sowell, porque ele diz que as intuições, todos os estudos assim, da psicologia cognitiva, da psicologia moral, apontam muito claramente que nossas intuições vêm antes e nossa razão, nossa racionalização vem depois.
quando a gente recebe alguma informação, quando a gente vai se posicionar, quando a gente vai tomar alguma opinião sobre alguma coisa, primeiro a gente tem intuições. Primeiro a gente reage àquilo ali de uma forma intuitiva, inconsciente, digamos assim, e só depois a gente vai racionalizar. Então, na verdade, assim, muitas pessoas acham que a gente é extremamente racional, que quando a gente tem alguma questão, algum problema que é colocado pra gente, a gente analisa aquilo com uma racionalidade, assim, pura, né, e imparcial, e só depois a gente vai concluir com alguma opinião pessoal. Não, na verdade não é assim que acontece. Primeiro a gente tem intuições. Sim. Isso é o que a gente chama, por exemplo, de viés de confirmação, né? São vários viéses cognitivos que a gente tem que fazem com que são meio que armadilhas cognitivas. Não são armadilhas, talvez não seja a melhor palavra, porque essas coisas são importantes. A gente não pode... Na psicologia cognitiva, se entende muito claramente que a gente tem um sistema, a gente tem dois tipos de sistema, né, que a gente usa para entender as coisas. O Daniel Kahneman, que é inclusive, o cara que recebeu o prêmio Nobel também, ele tem um livro chamado Rápido e Devagar, em que ele coloca dois sistemas principais que a gente tem, que é o sistema, ele chama de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o sistema dessas intuições, e o sistema 2 é o sistema da razão. Na maior parte do tempo a gente está funcionando, nosso cérebro está funcionando a partir do sistema 1. A gente faz as coisas de uma maneira muito mais automática, intuitiva, e o sistema 2, a gente usa, né, o sistema dessa racionalização, a gente usa muito mais, em ocasiões muito mais específicas, porque ele exige demais a gente precisa prestar atenção, a gente precisa parar, quando a gente vai estudar matemática, estudar uma coisa, a gente precisa parar e focar só naquilo ali. Isso exige muito do nosso cérebro, isso exige muito da gente. Então, na maior parte do tempo a gente não funciona assim. A gente não funciona assim na maior parte do tempo. A gente funciona no sistema 1, que é o sistema mais intuitivo. Então, só para dizer, nesse sistema intuitivo entra a questão do hábito, né? Eu acho que daí tem esse Rápido e Devagar, ele é o cara do Poder do Hábito, escreveu de outro jeito, mas é muito similar, que as nossas primeiras reações são o sistema límbico, é o sistema por instinto, né? E é uma coisa que tem benefício, tu vai falar provavelmente depois, mas tem benefícios sociais pelo fato que a gente utiliza esses sistemas. Sim. Imagina tu fazer uma análise racional de cada interação social ou interação intelectual que tu tiver para tudo. Tu não faria nada durante o dia. Não tem como. Então, na verdade, por isso que eu falei que, apesar de eu falar que pode ser uma armadilha, digamos assim, né? Porque de modo geral não é uma armadilha, na verdade é uma coisa ótima do nosso sistema humano, né? Que a gente consiga tomar tantas decisões de uma forma não explícita, né? Muito mais dependendo dessas processos automáticos, né? Que a gente já tem a partir do sistema 1. Mas então, eu trouxe isso, né, exatamente para dizer que assim, a psicologia cognitiva e a psicologia social, elas parecem ratificar muito o que o Thomas Sowell identificou aqui no Conflito de Visões, que é de 1987, e lendo, né, o Jonathan Haidt, por exemplo, ele parece deixar claro isso, né, que primeiro nós temos uma série de visões intuitivas, né, sobre as coisas, e essas visões intuitivas, elas acabam se transformando em alguns posicionamentos políticos, ideológicos, enfim, de forma que é importante a gente entender de onde vêm essas intuições primeiro, e não simplesmente discutir racionalmente sobre posições políticas ou não, porque se a gente chegou em conclusões por causa de coisas que estão antes, a gente tem que discutir as coisas que estão antes para entender por que a gente chegou lá. Exato. Então, assim, é por isso que o Thomas Sowell enfatiza esse papel das visões, e é por isso que eu acho que vai ser interessante a gente entender essas visões. Então, assim, o Thomas Sowell fala que essas visões, elas são mapas que nos ajudam a navegar numa realidade infinitamente complexa, né? Que é aquilo que a gente falou aqui. A gente não tem como compreender ou aprender a realidade totalmente de uma forma extremamente racional e analítica. Então, a gente tem uma série de mecanismos cognitivos ali que fazem com que a gente tome decisões automatizadas. Essas visões, elas preenchem as lacunas inescapáveis do conhecimento individual. Daí o Sowell fala, seria bom poder dizer que poderíamos prescindir completamente de visões e lidar somente com a realidade. Porém, essa pode ser a visão mais utópica de todas. A realidade é muito complexa para ser compreendida por qualquer mente. Então, assim, visões, elas são as bases sobre as quais as teorias são construídas, né? E orientam as nossas tendências e pensamentos para a ação. Elas precedem descobertas surgidas inicialmente de impressões e não lógica aplicada, né? Ele fala que ideias racionalmente articuladas, elas têm pouco efeito na tomada de decisão coletiva, enquanto que as visões sociais enraizadas, elas podem falar mais alto. Então, por trás de cada visão, agora a gente vai entrar num ponto essencial para entender por que
que são essas visões, né? O que são essas visões, o que tem por trás delas? Por trás de cada visão, o Sol fala que existe uma impressão da natureza humana. E aí esse é um conceito que vai ser essencial para a gente entender. O que é uma impressão da natureza humana? São entendimentos diferentes das capacidades, limitações e potencialidades do homem e que levam a compreensões igualmente distintas e divergentes a respeito de questões como justiça, moralidade, liberdade, poder e sociedade. E daí ele usa aqui uma frase do Walter Lippmann. No cerne de todo código moral há uma imagem da natureza humana, um mapa do universo e uma versão da história. Então, o que são esses conflitos de visões? Eles são diferentes de conflitos de interesses, né? Porque nos conflitos de interesses as partes elas têm consciência do que está em jogo, né? E no conflito de visões elas não têm consciência, porque as visões elas são entendimentos diferentes, conflitantes sobre questões como moral, política, sociedade e natureza humana. Então, assim, as capacidades, as potencialidades, as limitações do homem, elas são vistas de formas muito diferentes por pessoas que têm visões sociais diferentes. E a gente pode começar a falar aqui de como certos autores seminais aí para as filosofias políticas, para as ideologias políticas, eles entendem de forma diferente a natureza humana. Por exemplo, o Selvagem Livre e Inocente de Rousseau, ele é muito diferente do Selvagem Belicoso e Implacável de Thomas Hobbes. Essas são visões extremamente diferentes e conflitantes da natureza humana. Ou é uma ou outra. Ou é uma ou outra. A natureza humana com os dois. E a gente vai ver como essas visões de natureza humana elas vão levando a uma série de construções teóricas que levam a conclusões totalmente diferentes sobre política. É claro que o Thomas Sowell faz várias ponderações em relação à questão das visões. Ele sabe que até certo ponto as visões elas são simplistas, né? E que há muitas visões, há tantas visões quanto seres humanos, ele chega a dizer, né? Ou mais até. E que mais de uma visão pode ser compatível com um determinado fato. E que elas não são sempre puras e coerentes, né? Há visões híbridas e incoerentes, inclusive a gente pode falar sobre isso depois. E que as crenças em visões, elas não são estáticas. Então, assim, eu não nasci com uma visão que vou ter para sempre. Não é assim que acontece. Só que para a gente entender isso, botar isso no esquema, é mais fácil que a gente consiga desenvolver dois polos, né? Que é o que ele vai fazer aqui, que ele vai chamar da visão restrita e da visão irrestrita. E é restrita e irrestrita porque se refere à natureza humana, ou seja, uma visão é a visão restrita da natureza humana e outra visão é a visão irrestrita da natureza humana. E para a gente entender por que uma é restrita e outra é irrestrita, a visão restrita ela é uma visão trágica da natureza humana. Por que ela é restrita? Porque ela vê o ser humano como um ser extremamente limitado e imperfeito. Ou seja, aquilo que a gente fala das potencialidades do ser humano, nessa visão, elas são vistas de uma maneira bastante restrita, né? Bastante, assim, essa visão ela não acredita que é possível modificar grandiosamente o ser humano, né? Ele é o que é. Ele é o que é. A gente tem esse homem, e como é que ele é? Ele é egoísta, ele é limitado, ele é falho moralmente, né? Ele tem problemas, ele tem tanto vícios quanto virtudes. A gente não tem como mudar isso, a gente não tem como criar um novo ser humano, alterar a natureza desse homem, né, ao longo do tempo para criar uma sociedade diferente. Então, assim, tentar mudar isso pode ser, inclusive, contraproducente, porque se ela é relativamente estática, essa natureza, não tem como tu mudar. Não tem como mudar, mas tu tem como criar, na visão restrita, tu tem como enxergar que tu pode criar uma cadeia de incentivos que vão incentivar as pessoas a ter os melhores comportamentos? É exatamente a isso que leva essa visão, né? Essa visão leva os teóricos sociais, né, como o Adam Smith, por exemplo, justamente a pensar isso que tu falou, Fux. Ou seja, o desafio ele é produzir benefícios sociais dentro dessas limitações a partir de arranjos que busquem limitar esses impulsos negativos do homem para o mal e estabeleçam incentivos para a boa conduta. Então, nessa visão, esses arranjos sociais, uma série de processos sistêmicos, eles são vistos como as melhores armas que a gente tem para estabelecer melhor uma ordem social melhor, né, e possibilitar a liberdade, por exemplo, né? Por exemplo, por Thomas Malthus, ele fala que a miséria humana ela se deve às leis inerentes à natureza do homem. Então, mais uma vez, a gente vê num teórico aí claramente uma visão restrita da natureza humana, né? Tem uma frase do Alexander Hamilton também que ajuda a gente a entender. Ele fala assim: é próprio de todas as instituições humanas, mesmo aquelas mais perfeitas,
ter defeitos assim como qualidades, tanto propensões ruins quanto boas. Isto decorre da imperfeição do instituidor, o homem. Então, assim, é muito claro a visão de natureza humana, né? De pensadores como Hamilton, como Adam Smith, como Thomas Hobbes, e vários outros que o Sol vai usar e vai citar para demonstrar, né, como que esses pensadores têm essa visão e chegam em certas conclusões a partir dessa visão. Então ele vai citar o Edmund Burke, o Oliver Wendell Holmes Jr., o Friedrich Hayek, Milton Friedman, Peter Bauer, Richard Posner, William Blackstone, John Locke. Uma série, é muito rico assim, em termos de teóricos, assim, né? Como ele consegue pegar todos esses caras e ir lá no trabalho deles, cara, sabe? Vasculhar todo o trabalho deles e ver, cara, essas visões aqui são muito parecidas desses caras, né? E eles chegaram em conclusões muito por causa dessas visões. E esses caras que tu citou, tudo dentro da visão restrita. Restrita. E os outros, exatamente, os irrestritos. Chegaremos lá. Então, assim, para esses caras como Adam Smith, né, esses instrumentos artificiais, né, como esses sistemas de incentivos morais, eles são ferramentas que a gente tem para lidar com o desafio de se produzir benefícios sociais a partir dessa natureza humana falha. Em suma, tu não pode consertar o homem, pode apenas compensar essas limitações inerentes dele através de contrapartidas possibilitadas por estratagemas sociais imperfeitos, né, e uma série de processos sistêmicos. Então, vamos ver o que é a outra visão, né, a visão diametralmente oposta, que é a visão irrestrita da natureza humana, que também a gente pode chamar de visão utópica da natureza humana. O psicólogo Steven Pinker, ele chama essas duas visões de uma maneira um pouquinho diferente, que ele chama de visão trágica e visão utópica, que eu acho, inclusive, que ajudam muito a entender essas duas visões, né? Enquanto que a visão restrita é uma visão trágica do ser humano como um ser imperfeito, a visão irrestrita é uma visão utópica do ser humano como um ser muito perfectível. E aí vamos entrar então na visão irrestrita. Na visão irrestrita da natureza humana, o homem ele é perfectível, né? E daí o Marquês de Condorcet é um cara que falava isso que o Thomas Sowell traz para embasar. Então essa visão ela acredita que o potencial do homem ele é muito diferente do real, do atual que a gente vê no homem. O homem que a gente vê hoje, ele é o homem que a gente está vendo hoje. Porém, existe uma potencialidade no homem que faça com que a gente acredite que no futuro a gente pode mudar essa natureza e o homem ser muito melhor do que ele é hoje. Então, assim, se tu parte desses princípios, os conjuntos de incentivos para lidar com o homem atual, eles são vistos como empecilhos para o seu aprimoramento. Porque se tu cria uma série de incentivos, uma série de arranjos que eles são feitos para lidar com o homem imperfeito, então tu está limitando o homem àquilo que ele é hoje. Tu vai impedir ele de chegar no seu potencial de se tornar melhor, né? As instituições que os restritos criaram para segurar esse homem são a parte ruim do negócio. Tem que tirar essas instituições. Exatamente. Então, assim, esses arranjos, eles que são o problema, entendeu? Então, cara, aí eu acho que já dá para ver claramente, né, como que uma visão da natureza humana leva a uma série de conclusões totalmente diferentes, né, divergentes a respeito das instituições políticas, né, das instituições sociais, e de o que elas deveriam ser, como que elas deveriam ser. E, enfim, essa visão de que os conjuntos de incentivos para lidar com o homem atual são empecilhos, vem do William Godwin, que é outro teórico da visão irrestrita, né, que o Thomas Sowell vai trazer. Então, assim, essa visão acredita que com as intenções e as disposições corretas é possível a gente solucionar os problemas. Então, essa parte é importante. Não é só contrapartidas. A gente não vai só conseguir, né, criar contrapartidas para os problemas. A gente consegue solucionar os problemas. Existe uma crença de que a gente consegue solucionar. Ou seja, que a gente não vai precisar lidar para sempre com certos problemas humanos, né? Então, assim, para o Marquês de Condorcet, né, a perfectibilidade do homem ela é de fato irrestrita. Ele diz isso, né? Rousseau acreditava que o homem nascia livre, né, mas ele encontrava-se por toda parte acorrentado pelas perversas instituições sociais vigentes, né? Então, claramente, ainda percebe a influência dessa visão. E o Rousseau é um cara que é seminal assim, para uma série de pensamentos, de teorias de esquerda, né, que é essencial para a gente entender como que hoje ainda se entende as instituições sociais. Tu caiu numa armadilha que o Sowell tenta não cair, né?
que é botar o irrestrito para esquerda e o restrito para direita. Tu acabou de falar que irrestrito esquerda, mas assim, é difícil tu ler isso, essa teoria, e tu não fazer essa correlação. Eu li, é óbvio para mim que tinha essa correlação, que o irrestrito é esquerda e o irrestrito é direita. Sim, sim. É que assim, não tem como a gente abrir mão da linguagem política que a gente usa hoje. Quando eu trago aqui Thomas Sowell, eu trago conflito de visões, ou trago outras teorias que explicam a divisão política de uma maneira muito mais substantiva, eu não estou dizendo, cara, agora a gente vai falar só de divisão restrita e restrita e esquece esquerda e direita. Não tem como. Até porque imagina uma pessoa normal falando de, não, mas tua visão é irrestrita. Não faz sentido, entende? Agora, para nós que buscamos estudar isso, para as pessoas que querem se esclarecer um pouco mais, aí eu acho que é interessante elas se familiarizarem com teorias que explicam de uma maneira mais substantiva o que a gente costuma entender como esquerda e direita. E exatamente para a gente não usar a esquerda e direita de uma maneira enganosa e que caia nessas armadilhas da polarização política, por exemplo, entende? Então, assim, se a gente consegue ter um entendimento melhor da divisão política através desses autores, a gente está mais imune a quando a mídia ou qualquer pessoa aí vai pegar e vai usar a esquerda e a direita para transmitir uma informação errada, entendeu? Para confundir o debate público, confundir as discussões políticas e não para realmente avançar elas. Então, assim, é claro que não tem como a gente falar de política e falar de divisão política sem usar o que as pessoas geralmente usam, né, entendem hoje, que é essa linguagem de esquerda e direita. Deixa eu fazer o advogado do diabo aí sobre a visão irrestrita, tá? O Fux é sempre o cara que faz esse papel, né? Exato, ele é o Keanu Reeves. Ele é o Keanu Reeves. Não, a minha dúvida é porque é inegável que existiram e existem diversas instituições humanas que jogam contra os incentivos corretos, que na verdade foram colocadas lá como maneira de uma determinada elite, determinado grupo se manter no poder, se manter beneficiado por aquela estrutura. Eu vou dar um exemplo. Banco Central, tá? Para quem não sabe, eu odeio bancos centrais, eu falo mal todo santo episódio. Mas eu dou esse exemplo só para dizer, um pequeno grupo de economistas se beneficia, a classe de economistas se beneficia da existência desse órgão horroroso que empobrece o mundo inteiro. Eles se beneficiam porque eles ganham os empregos, eles ganham as grants, eles ganham a titularidade, eles têm muitos benefícios associados a essa instituição. E essa instituição é vista como positiva por boa parte da classe de economistas e da classe de políticos, enfim, enquanto eles nos empobrecem todos. Então, tipo, tu ter uma visão, institucional, é importante isso, mas, tipo, a visão é restrita disso, tem instituições que são ruins. Qual é o problema disso? Assim, a visão restrita, ela não diz que todas as instituições, elas existem porque ela não é, ela não é tautológica, né? Acho que é assim que chama quando vai dizer assim, não, porque se existe é porque é bom, é porque tem uma razão, é porque, né? Não é essa a questão. A questão é entender que processos sistêmicos, né? Eles conseguem criar benefícios, muitas vezes, que tu não consegue criar sem eles, ou de uma maneira racional e objetiva e, enfim, consciente. Agora, isso não significa, isso não é uma carta branca para dizer que toda instituição vigente ela deve ser mantida, ela cumpre um papel necessariamente positivo e, inclusive, o Sowell fala, por exemplo, que uma série de pensadores que têm essa visão, né, como Adam Smith, como Edmund Burke, eles não foram pensadores que só justificaram as instituições, pelo contrário. O Edmund Burke e o Adam Smith, eles tinham um viés extremamente reformista para várias questões, né, contrários à escravidão, na sua época, que era extremamente, né, difícil alguém ser contrário e justificar isso, teoricamente, inclusive, né, de por que isso está errado, né, a partir de princípios, realmente. Então, assim, o Edmund Burke também, ele era extremamente crítico de uma série de questões, como colonização, enfim. Inclusive, ele era um Whig, né? Para quem não sabe, o Edmund Burke era um Whig, ele não era um Tory. O Whig está mais identificado com os liberais, né? E os Tories com os conservadores. Apesar de o Edmund Burke ele ser considerado meio que um pai fundador do conservadorismo, ele era um Whig na época dele, né? Sobre isso, assim, a visão restrita não é uma carta branca para isso tudo. E também não é que, quando a gente está falando de visão restrita e restrita, e é óbvio que a gente aqui, muitos de nós aqui vão se identificar mais com a visão restrita, não significa que
tu tem essa dicotomia artificial, né, que o Sol fez, não significa que tu vai se colocar diretamente, totalmente na visão restrita, né? Porque é evidente que chegando num extremo da visão restrita, talvez tu tenda a algum imobilismo, né? O principal, eu acho, não é nem pelas instituições, pelo menos quando eu li sobre restrito e irrestrito, é mais pela natureza do homem, né? Se o homem pode ser melhorado ou não. Daí tem as instituições que o homem restrito utiliza para circundar esse homem, mas não é as instituições em si o objeto. Inclusive os irrestritos, que para mim a tese deles não faz sentido, eles botam instituições dentro deles que são os iluminados, né? São os ungidos, são aqueles que vão determinar que o que eles estão fazendo tem lógica. O restrito, para mim, faz muito mais lógica porque tu, de fato, diz, não, o homem é falho. E eu não vou determinar para que lado o homem está indo porque eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu que estou escrevendo isso, sou um ser humano. O homem é falho e ele vai andar conforme ele vai andar, conforme ele é. Não faz sentido mesmo, assim, porque ele fala que as instituições que cercam o homem são ruins, mas para a ideia dele ele cria novas instituições, principalmente em torno dos ungidos, que justamente são os caras que escreveram as teorias dos irrestritos. Sim, a gente vai entender um pouco melhor isso a partir da evolução aqui de como eles entendem, cada visão entende certos processos sociais, né? Como devem funcionar. Então, assim, a gente chega numa questão de que certas instituições elas são vistas por um lado ou por outro, servindo a certos propósitos diferentes. Daí, como tu falou, por exemplo, na visão irrestrita, tu vai acreditar que certas instituições, elas devem existir, elas devem ser projetadas para levar à perfectibilidade do homem. O que é muito diferente tu dizer que certas instituições são necessárias para organizar e coordenar uma série de processos sociais, que não tem uma finalidade específica, que não tem uma finalidade da perfeição do homem. Então, seguindo aqui, eu só vou dar uma finalizada em relação à visão irrestrita, e daí a gente começa a entrar na aplicação dessas visões em relação a certos processos, que daí acho que a gente vai começar a entender melhor como que se chega a certas conclusões, né? A partir dessa visão irrestrita, né, se acredita que, então, os tomados de intenções, disposições certas, os melhores, eles devem governar, porque se existe uma diferença de potencial no ser humano, a gente pode chegar à conclusão de que alguns já estão mais à frente do que outros, né? Alguns conseguem usar certas ferramentas como a racionalidade articulada para chegar em conclusões melhores, chegar em soluções melhores. Esses devem ser os que devem governar, entende? Então, para te ver como só essa diferença, né, na visão do ser humano, ela cria ela chega a uma série de conclusões muito diferentes, porque se a gente tem o potencial, né, o ser humano tem o potencial de ser melhor, por que todos evoluiriam ao mesmo tempo? Não, né? Alguns podem estar chegando lá antes dos outros. E aí, esses que já chegaram lá, eles são melhores que os outros. Eles são os iluminados, né? Inclusive, esses autores, eles falam muitas vezes os iluminados da sociedade. Eles falam com essa linguagem. Né? Não é a gente que está ironizando aqui. Eles se referiam muitas vezes a eles mesmos dessa maneira. O iluminismo, sim, utiliza muito essa palavra. O iluminismo racionalista, né? De vertente francesa, acreditava muito nessa racionalidade do ser humano e nessa diferenciação, né, entre os que já estão mais à frente, né, e os que não chegaram lá ainda, né. Embora então, a Carta de Direitos diz que todos são iguais, né, mas alguns são mais iguais que os outros. Sim, exatamente. Então, assim, a partir disso, os melhores, né, eles devem governar e gerar intencionalmente essas soluções e esses resultados almejados através do planejamento social deliberado e racional. Porque se tu acredita tanto na potencialidade do homem, na racionalidade articulada do homem, tu acredita que é possível tu planejar isso, né? Tu criar um tipo de engenharia social que vá realmente aplicar isso na sociedade. Eu estou pensando aqui, mas tu poderia, talvez, uma visão mais iluminista, pró-ciência, por exemplo. Acreditar que a ciência é o que vai permitir identificar o que é certo, o que é errado, e defender uma visão irrestrita de que deve-se perseguir a verdade através da verdade científica, e todo o resto, enquanto não for comprovado, não sei. Tipo, isso não seria uma visão irrestrita? Sim, eu acho que o que tu está descrevendo aí é muito semelhante a uma visão extremamente racionalista e cientificista até, que levou uma série de doutrinas políticas, como o positivismo, por exemplo. Inclusive o marxismo, ele tem muito dessa questão de achar que ele era científico, né? Quem estuda marxismo sabe que o Marx achava que
existia o socialismo utópico antes dele e ele criou o socialismo científico, né? E o socialismo científico teria descoberto as leis da história, né? As leis históricas que fazem a história avançar, e que se tu descobrir essas leis, tu pode basicamente prever a história, né? Prever os acontecimentos históricos que vão acontecer. Por isso que ele fala que a revolução proletária não tinha como tu evitar, era inevitável. Então, assim, existiu uma série de consequências de teorias racionalistas a partir dessa ideia que coloca a razão e a ciência de uma maneira extremamente restrita, uma visão extremamente irrestrita em relação ao potencial da razão e da ciência. Por exemplo, as próprias teorias políticas que a gente viu no século XX, que deram origem a regimes aí abomináveis, que nem o nazismo, elas eram embasadas em uma pseudociência, né? Elas achavam que eram científicas, né? A própria eugenia, né, que foi extremamente popular, inclusive eu só tenho um livro sobre isso, que é Intellectuals and Race, Intelectuais e a Raça, em que ele explica ali como era disseminada essa ideia da eugenia a partir de uma pseudociência da raça que se criou a partir da ideia como é que ele chama? Do determinismo genético, né? Então, tu acreditava que as raças, elas tinham uma diferença genética muito grande e que isso não tinha como ser superado e que, enfim, algumas raças eram superiores a outras e uma série de questões desse tipo. E isso tinha um abrigo, uma vestimenta científica por volta disso. Só que, obviamente, se descobriu que isso era uma pseudociência e não era uma ciência real, né? Agora, a questão vamos botar em jogo a polarização que existe, né? Tu acha que a polarização que existe no debate público, enfim, nas ações cada vez estão ficando mais extremadas, tu acha que isso é fruto especificamente do conflito dessas duas visões? Eu acho que essas visões estão envolvidas, com certeza, mas eu acho que o problema da polarização e de aumento de polarização, ele se dá muito exatamente por a gente não entender a divisão política de uma maneira mais substantiva. E sim por a gente usar essa linguagem ensaboada de direita e esquerda, por exemplo. A questão da polarização, eu acho que ela é potencializada pela falta do nosso entendimento a respeito das nossas próprias posições, né? E apesar de a divisão se dar por uma série de visões diferentes, entende? Então é por isso que eu acho importante a gente entender as nossas visões, para a gente não cair vítima da polarização que é gerada muito mais por esse não entendimento, né, por esse uso de uma série de artifícios aí da retórica política que muitas vezes confundem mais do que ajudam, muitas vezes para beneficiar atores políticos específicos. Então, assim, a forma como, por exemplo, o bolsonarismo e o petismo acabam muitas vezes guiando o debate público justamente para eles continuarem, né, em evidência, uma forma muito clara que a gente vê de como é possível confundir mais o debate político, né, a partir desse não entendimento das questões subjacentes das nossas visões políticas, né, e enfim. Vamos aproveitar então esse gancho e fazer a pergunta de patrão, pergunta do Hermes Stanislau. Então, por que as pessoas têm receio, medo, dificuldade de conhecer novas maneiras de ver o mundo? E por que elas têm tanto medo, então, de complementar o seu conhecimento? Tipo, levando em consideração que as pessoas justamente elas já estão em posições já definidas, né? Elas já têm uma certa visão de mundo. Por que é tão difícil tu enxergar o outro lado usando esses conceitos do Sowell? Eu acho que porque é muito custoso, né? Aí a gente volta àquela questão do sistema 1 e sistema 2, por exemplo, né? De como a gente acaba aprendendo muitas coisas da realidade de uma maneira intuitiva, acaba criando uma série de visões de uma maneira muito menos consciente do que a gente imagina, né? E exatamente porque é custoso a gente racionalizar tudo e considerar todos os pontos, né? Tipo assim, considerar todos os lados, todas as opiniões diferentes. Isso é muito custoso, né? Principalmente porque a partir de uma série de pressupostos, a gente chega a uma série de conclusões muito maiores, uma gama de conclusões muito maiores. Então, um ou outro pressuposto, como a gente está vendo da natureza humana, consegue nos levar a uma série de conclusões sobre vários outros assuntos. Então, assim, como é que eu vou pensar individualmente sobre cada um deles a partir de visões muito diferentes, né, ou de pressupostos muito diferentes? Existe demais, assim, da gente. Então, eu acho que essa é uma das razões porque é muito difícil a gente considerar visões diferentes, a gente ser aberto a visões diferentes, porque é custoso, né?
nos textos que estarão nas show notes, tem um deles que cita bastante o Haidt, Jonathan Haidt, que ele cita antes das visões que existe a explicação do Soul sobre as visões, mas antes das visões existe por que ter visões, e ele tem uma frasezinha ali, que a tradução livre aqui, que é a tendência humana em formar grupos de ideias semelhantes. Que os seres humanos vão sempre formar grupos, pouco importa para quê. Basicamente isso, assim, na minha interpretação que eu tive do texto foi essa. Somos seres sociais, né? Exato, para formar grupos, que eu sou o que o outro não é. Então eu sou contra sempre aquele outro, de ideias semelhantes. Ele fala ideias, mas não só ideias. Provavelmente existem outras coisas que unem os grupos. E daí, essa sensação do ser humano de sentir parte de um todo é algo que encanta o ser humano. E pelo jeito isso é natural da gente, isso não é algo que é contra nós. Ele trata isso no A Mente Moralista, justamente a partir de uma série de pesquisas de psicologia moral. Eu não vou lembrar agora exatamente o termo que ele usa um termo bem específico para dizer que o ser humano, ele é, inclusive um dos termos que ele usa, eu lembrei agora, que é grupoísta. A gente gosta de pertencer a certos grupos, e não é um todo, não é universal. A gente não tem essa tendência universal. A gente não é natural pra gente. O natural pra gente é um grupo, né? Se organizar em grupos. A gente é grupoísta, ele fala. E a psicologia, os estudos em psicologia, eles ratificam essa ideia, né? Então, mais uma questão aí que torna custoso a gente querer ter uma visão diferente do nosso grupo, né? Exato. A gente acaba, muitas vezes, por osmose, por comportamento de manada ali, aderindo a certas visões, porque é a visão do grupo, a gente, né, tem uma necessidade de pertencimento. Exato, e existe um sentimento humano que te torna algo maior do que tu mesmo, né? Tu conseguir fazer parte de algo maior, tu rompe o limite do teu próprio corpo, né? Porque tu só é tu, tu não é mais nada além de ti. E daí no momento que tu pertence a um grupo, tô fazendo algo gigantesco, tô fazendo algo grande, Isso faz muita lógica, cara. É difícil um ser humano escutar uma tese dessa e fazer, não, isso não tem lógica, isso não pertence a ti mesmo. Todo ser humano sabe que sentimento é esse. É difícil de descrever. Mas ao momento que alguém te expõe, tu sabe que sentimento é esse, porque eu pelo menos sinto, eu sei o que é isso. Tipo, quando tu tá na arquibancada do teu time... É o que eu ia falar. Exato. Era uma sensação absurdamente boa aquilo, tu xingar o outro azul que tá do outro lado ali. Tu vira parte de um corpo, né, que não é só teu, né? Tu é parte de um corpo ali que funciona quase de uma maneira autônoma. Tu não sabe por que tu tá fazendo o que tu não tem lógica nenhuma. É verdade. Cara, é muito difícil as pessoas tomarem conhecimento disso. As pessoas não entendem que elas não são 100% racionais, bem pelo contrário, elas são pouco racionais na maior parte do tempo. Essa questão do time de futebol, enfim, do estádio, ele é realmente... Eu nunca vou esquecer, na época que eu era colorado, a sensação de ganhar uma Libertadores com o estádio cheio, pressão e tipo, que sentimento de regozijo no final, as pessoas louco, expressar. Isso é tribo, é o chamado da tribo lá, é todo mundo tendo a mesma experiência de catarse coletiva. Exato. É realmente inigualável, não existe. A tua voz é mais forte que a tua voz, porque tu tá cantando junto com todos a mesma música ao mesmo momento e tu tá fazendo o time jogar. Cara, aquilo é um negócio... E não é assim, tu sai do futebol, tu passa para as pessoas de esquerda que são contra esses movimentos, que se dizem ser contra esses movimentos de grupo, porque eles são uma humanidade, que a humanidade somos todos juntos cantando de mãos dadas e tudo mais, mas eles vão nesses atos de protesto, eles sentem esse mesmo sentimento nesses atos de protesto, porque eles estão xingando alguém, eles estão mandando os ricos morrerem, sabe? Eles estão fazendo essas coisas deles, que é a mesma coisa que o cara que tá no estádio faz e eles odeiam. Talvez o que a rede social fez trouxe a arquibancada para todo mundo, né? Agora tu te une globalmente a uma arquibancada. Uma bela analogia. A rede social trouxe a arquibancada para todo mundo. Eu acho que seria interessante a gente passar para as implicações, né, dessas visões aí, só para talvez finalizar também, em certos processos, né? Porque daí a gente volta àquela questão, por que a gente entende liberdade, justiça, né, poder de formas tão diferentes? Então, assim, retomando aqui a questão da diferença das visões, né? Enquanto que a visão restrita, ela foca muito em contrapartidas, em incentivos, em processos sistêmicos, né? Ela fala que males sociais e miséria humana, elas são consequências da condição humana,
que só é possível amenizar esses males através de estratagemas, né? Então, assim, a visão irrestrita ou utópica, ela foca mais em intenções e disposições, né? Em resultados, em soluções, porque se o potencial do homem ele é irrestrito, esses males eles são produtos das instituições perversas vigentes, de más intenções e da cegueira diante das soluções disponíveis. Então, assim, as implicações dessas visões para os entendimentos de conhecimento e razão, né? Daí a gente entra, por exemplo, a diferença de entendimento em relação ao conhecimento, né? Se tu tem uma visão ou outra. Na visão restrita, o conhecimento ele é entendido muito mais como experiência, né? Ela é entendido mais como uma racionalidade sistêmica e não uma racionalidade articulada, né? Então, assim, o conhecimento ele está no processo, ele está na experiência acumulada. E aí, obviamente, a relação é óbvia com por exemplo, a teoria da ordem espontânea, né? Do Friedrich Hayek. O que importa é o da sociedade, né? O livro uso do conhecimento na sociedade, do Friedrich Hayek, que influenciou grandemente o Thomas Sowell, né, no estudo econômico dele, não só no econômico, obviamente, mas enfim. Então, assim, o que importa são os processos sistêmicos evoluídos, né, o conhecimento disperso, a experiência social de muitos incorporada ao comportamento, aos sentimentos, aos costumes, em vez da razão articulada de poucos. Já na visão irrestrita, a razão é vista como superior à experiência. A razão articulada de poucos, né, ela é vista como uma sabedoria. A sabedoria, né, ela é vista mais como individual, mais como explícita e não implícita a certos processos. Então, assim, as capacidades individuais de alguns, né, os iluminados que a gente falou, elas estão muito além das dos demais, né? Então, a sabedoria das épocas, ela é a ilusão dos ignorantes, né? Isso Godwin dizia, né? Para os processos sociais, para a questão, por exemplo, da ordem social, isso implica em visões bastante diferentes. A ordem social, ela é espontânea, ela é sistêmica, ela é evoluída para quem tem a visão trágica, né? Enquanto que a ordem, para quem tem a visão irrestrita ou utópica, ela é vista de uma maneira mais concebida. É possível tu conceber a ordem, né? Intencionalmente. O planejamento social, deliberado e racional, ele é possível, ele é desejável, né? Então, por isso que se fala em especialistas, em engenharia social, há uma terceirização da tomada de decisão, né, para esses seres iluminados. Enquanto que na visão restrita, as regras sociais, os sistemas de valores, as instituições, elas são vistas como processos que diminuem os custos, né, desses processos sociais. E daí, entrando em coisas mais específicas, como é que cada visão vê a lei, por exemplo, né? A lei, ela é vista como uma experiência incorporada de todos os homens, né, na visão restrita, né? Isso é Oliver Wendell Holmes que falava. Enquanto que na visão irrestrita ou utópica, a lei ela é vista como feita, criada, né, artificialmente. Nessa positiva. visão, Positiva, isso, sim. Ela é feita para melhorar. Os precedentes, eles são vistos como sacrifícios absurdos de objetivos do presente, na visão irrestrita. Vê como é uma visão totalmente diferente. Isso quem dizia é John Stuart Mill, viu? Que é, inclusive, bem curioso, né? O fato de que o Mill ele é bastante associado ao liberalismo, né? Mas ele tinha visões bastante estranhas em relação a algumas coisas. Então, assim, não é à toa que é uma boa palavra. Ele é a base do liberalismo para a esquerda também. Liberalism, né? Exato. Mises bate nele. Como entendido. O Sowell bate bastante nele, cara. O Sowell tem um livro On Classical Economics, né, sobre história do pensamento econômico. Tem um capítulo inteiro sobre Mill, cara, que é uma destruição, assim, cara. Enfim, quem se interessa aí, eu recomendo. Então, assim, na visão irrestrita, os precedentes, eles são vistos como esses sacrifícios, né, e se acredita muito mais na questão do ativismo jurídico, né, do juiz legislador, né. Enquanto que na visão restrita, né, na visão trágica do ser humano, ele vê a lei como um desenvolvimento sistêmico, espontâneo, uma articulação de uma prática previamente existente, que é o que falava Hayek, né? Então, vê como é diferente, né, a visão que os dois têm. Então, assim, passando em relação à justiça, né, a justiça ela existe como uma necessidade de preservar a sociedade, né, na visão restrita, enquanto que na visão irrestrita ela é vista como um valor supremo. A punição, na visão irrestrita, ela é vista como hostil à melhora da mente. A justiça ela deve produzir resultados. O resultado deve ser justo, né? Ou seja, é muito diferente da visão restrita em que a justiça ela deve estar no processo, né? A característica... O Brasil em dezembro de 2020, isso tem muito a ver.
Ei, Lucas, tu acha que os nossos ministros do STF têm qual das visões? Cara, claramente, né, nos últimos dias, pelo menos, aí, claramente a gente viu que é uma visão extremamente irrestrita, né? Inclusive, Tem irrestrita ao quadrado em algum momento aí da tese? Uma total desconsideração, né, da Constituição, né, dos precedentes, enfim, realmente é um ativismo jurídico, né? Não tem como tu interpretar de outra maneira que não um ativismo jurídico. Eles são os ungidos, né? Eles são claramente os ungidos, assim. O cara se disse, né? Editor da Constituição, editor da sociedade. O cara edita a sociedade, né, cara? Bizarro. A visão contrária da visão restrita, né? Que vê a Constituição como ela está escrita, né? Tu não tem que modificar a interpretação da Constituição. Mas deixa eu fazer o advogado do diabo aí. É a visão restrita que diz que a instituição justiça estatal é uma coisa que, tipo, a gente já vem fazendo isso há tanto tempo, vamos acabar com isso? Não, calma, não é bem assim. Tipo, justamente é a visão restrita que vai dizer, não ponham fogo no STF, não, sem eles, tá? Tirem eles do prédio, mas, tipo, não demulam essa instituição horrível, que não é só no Brasil que é horrível, é no mundo inteiro os juízes se tornam ativistas porque o poder que é dado para eles incentiva eles a fazerem isso. Então, tipo, onde é que entra na visão restrita dizendo assim, tá, esse tipo de instituição a gente pode tocar fora, esse tipo de instituição a gente tem que ficar. Eu acho que a questão é a seguinte, né? Qual é a alternativa? A visão restrita vê a justiça como subordinada à manutenção da ordem, né? Então, assim, se ela não está servindo para a manutenção da ordem, claramente ela não está servindo ao seu propósito, né? Ela não está servindo para preservar a sociedade, ela não está servindo ao seu propósito. Agora, é possível simplesmente abrir mão da justiça ou criar um sistema totalmente novo e nunca testado de justiça? Aí provavelmente tu cairia mais para a visão irrestrita, né? Que tende a ser mais otimista em relação a instituições nunca testadas, né? Ou a racionalmente articuladas, que seria mais o caso de uma visão assim, não, essa justiça que a gente tem é uma justiça muito estatal, a gente tinha que criar uma justiça privada totalmente diferente. Bom, tudo bem, mas claramente eu acho que cai mais no espectro da visão irrestrita no sentido de ser racionalista, né? De poder criar uma instituição do zero, assim, totalmente diferente e desapegada do que a gente conhece. Deixa eu só responder. Eu discordo. Eu também discordo. Tenho certeza que vocês discordam. Vai lá, mas é que, não, sabe, tipo, primeiro, vocês todos podem ficar com o STF. Não tem problema nenhum pra mim. Vocês querem morar com o STF, morem na casa do Alexandre de Moraes. Eu tô um pouco me lixando. A questão é que vocês que têm essa visão restrita dizem que eu não posso sair daqui e fundar meu próprio país. Esse é o problema, entendeu? Tipo, eu quero testar. É isso que, para mim, no final das contas, que eu fico pensando. Quando eu li sobre a visão restrita e restrita, eu fiquei pensando, mas será que o libertário ali, que nem eu, será que tipo, eu não sou a terceira parte? E eu, tipo assim, cara, eu discordo não quero... Não, tudo bem, depois tu me responde, mas tipo, eu não quero participar desse joguinho onde vocês escolhem quem é que vocês podem coagir, quem é que vocês não podem. O que deve ser aplicado pela coação e o que não deve ser aplicado. Então, tipo, eu quero sair do jogo e dizer assim, tudo que é voluntário, eu aceito participar na discussão e tal. E eu não acho que eu tenho direito de impor nada sobre os outros. Eu não consigo entender isso dentro dessa dinâmica dualística aí de restrito e irrestrito. Na minha visão de restrito e restrito, eu acho que o libertário é restrito ao quadrado. Eu gostaria de participar de um processo de justiça já testado. O processo de justiça não é inventar a roda, o processo de justiça todo mundo sabe como é que funciona, só que privado, só isso. Segue o baile, o início da tua resposta foi muito boa. Segue o baile, quem quiser, siga a justiça, eu só quero, paralelamente, construindo uma nova aqui. Não vou atrapalhar vocês, sigam a vida de vocês, eu só quero seguir com uma nova paralelamente. E isso eu acho que é muito restrito, porque o restrito diz que essa instituição que está aí hoje, conforme o que ela se propõe, ela já não entrega mais. Então eu quero propor uma nova, é reformista, nada mais do que uma reforma do que eu estou vendo. Com bastante calma e fazer uma nova paralela. Mas o problema é que os irrestritos são tão fortes que eles não deixam nem eu propor uma nova. Isso é que é o problema. Não há possibilidade de uma reforma. Eu não quero revolucionar tudo. Eu só quero fazer uma reforma. Só isso.
Acho que aí teria que ver qual é o teu conceito de reforma, né? Porque, Ok. assim, Reforma, bota fogo na Não, por mim siga. Não. Por mim siga. Eu não tenho nada contra. Pode seguir, eu só não quero participar, só isso. um dos pontos, né, que a teoria do Sol levanta que talvez sejam mais interessantes dentro do espectro da direita, que a gente chama, né, seria a discussão em relação aos libertários. Inclusive, ele escreve algumas coisas, poucas linhas, poucos parágrafos ele dedica a essa questão, porque os libertários são um grupo difícil de encaixar nessa dicotomia, porque, de forma geral, eles têm uma posição bem racionalista em relação a uma série de coisas, né? E então, assim, eles não se encaixam perfeitamente nem de um lado nem de outro. Mas, assim, um adendo que eu faria aí, ou uma observação interessante, William Godwin, que é o cara que o Sol coloca, o cara que personifica a visão irrestrita, né, a visão utópica, o William Godwin, ele é um anarquista. Ele não é um socialista. Então, assim, nesse esquema do Sol, eu acho que o anarquismo seria a maior de todas as utopias, né? Porque é claro que depende de como tu entende anarquismo, né? Mas na concepção mais clássica do anarquismo, Diz mais tem perto essa... do anarcomunismo ou do anarcapitalismo? Porque o clássico é anarcomunismo, né, eu diria. Sim, então, assim, nessa concepção mais clássica do anarquismo, existe uma ideia ali de que é possível a gente prescindir, né, de uma série de processos. Então, assim, ela é bem mais utópica nesse sentido. É mais uma discussão que eu acho que a teoria do Sol torna bastante interessante aí, essa discussão. Eu não sei, eu não conheço esse autor que ele cita aí, que tu acabou de falar, mas vários anarquistas desses bastante clássicos, os caras vão contra regras básicas de escassez. Então é muito provável que os caras são utópicos mesmo, e eu vou concordar com o Sowell, provavelmente, mas eu não sei sobre esse autor. Mas anarquistas em geral, esses caras clássicos, são tudo louco. Eles revogam a escassez. Sim, um entendimento mais comum, acho, de senso comum de anarquismo, é essa ideia de que a gente pode prescindir de uma série de instituições aí que são responsáveis pela manutenção da ordem, né? Tem muito a ver também com um certo niilismo, assim, uma certa ideia de que a gente pode prescindir de uma série de sistemas, né? Inclusive, a anarquista adora falar contra o sistema, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é bem interessante analisar a posição anarquista a partir dessa teoria do Sol. É que, voltando para o anarcocapitalismo, o anarquismo não é a ausência de regras, né? Ele é a ausência de coerção sobre pessoas pacíficas, né? O que é a ausência de normas sociais, de regras, é anomismo, né? Então, essa distinção, assim, porque, obviamente, eu acredito em regras privadas, eu acredito, sim, que se um bandido vier me atacar, eu tenho direito de reagir, tenho direito de excluir ele da minha vida. Então, enfim, esse tipo de coisa não está fora, né, para aqueles que não conhecem o anarcocapitalismo, que estão nos ouvindo. É a palavra, é a verdade. Mas é interessante essas ponderações, porque geralmente quem ataca o anarcocapitalismo utiliza metáforas do imaginário tipo The Walking Dead, né? The Walking Dead vai virar aquilo. Não, o The Walking Dead é uma anomia pura. Ali todas as instituições acabaram, não existe mais relações familiares, não existe mais relações de instituições básicas que são pré-Estado. Então, assim, instituições sempre vão existir e eu espero que elas sempre existam. Eu só quero escolher as instituições em que eu esteja atrelado, é somente isso. Eu não quero o fim de instituições nenhuma, eu me considero anarquista, mas eu não me considero alguém que é o fim das instituições, eu só quero escolher as instituições em que eu estou vinculado, somente isso. Esse ponto que tu levantou aí, Fux, eu acho interessante. Tu falou da coerção, né? A ausência de coerção. E daí eu acho que a pergunta que eu acho que é importante, que eu faria aí para todos os colegas, tanto libertários quanto liberais clássicos, quanto, enfim, conservadores, que nível é possível de a gente diminuir a coerção? É possível tu diminuir a zero a coerção? Eu acredito que não. Eu acredito que essa seria a visão mais utópica que existe, né? Eu acredito que os humanos, eles estão relacionados aí, né, na sociedade, são seres sociais e é necessário que a gente se entenda. Sempre vai existir algum nível de coerção.
E sempre vai existir algum nível de autoridades ou uma série de autoridades, não necessariamente estatais, tá? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é uma coisa que os conservadores, os filósofos conservadores trazem de uma maneira muito interessante, como existe uma série de autoridades, hierarquias que não tem nada a ver com o Estado, que ajudam o tecido social a manter uma certa ordem, uma certa estabilidade, né? E que é totalmente ignorado por teóricos socialistas e comunistas e totalitários, né? Que querem impor toda a autoridade, atribuir toda a autoridade, tudo que se entende como autoridade pro partido, né? Pro governo, pro Estado. E ele decide de tudo, né? Então, assim, existe uma centralização total de tudo que é tipo de autoridade, né? Exato. Sobre coerção, é só pensar assim, né? Nós, privadamente, aqui eu acredito que vocês também, nós temos relações voluntárias e pacíficas com todo mundo. Vocês não devem se relacionar com pessoas que estão constantemente tentando coagir vocês a fazer o que vocês não querem, com exceção daquelas relações com o Estado, né, onde o Estado está determinando e te coagindo a fazer do jeito que ele quer, que essa instituição, as pessoas que representam a instituição querem. Então, tipo, eu não vejo nenhuma dificuldade de ter uma vida pacífica e voluntária, porque é assim que a gente vive. A gente só não vive assim naquilo que se concerne ao Estado. Então, não vejo muita dificuldade. Exato. Não, e essa... Acha que ninguém mais, a não ser o Estado, todo o resto da sociedade não age com coerção, não tenta coagir as pessoas a nada? Então não vai deixar de existir. É isso. O ponto, eu acho que é esse. Não é uma utopia de que a coerção vai deixar de existir, como é a utopia socialista, onde a coerção vai estar toda na mão do Estado, também, que é uma utopia. O ponto é, eu não institucionalizo a coerção e deixo que cada um possa responder a coerções que foram feitas contra ele. Basicamente é isso, porque eu posso ter a minha própria defesa contra coerções que hoje ocorrem contra mim? Não, eu não posso ter. Então, eu preciso ser livre a ponto de responder a coerções que naturalmente vão existir. Vai existir ladrões, vai existir qualquer tipo de gente ruim, vai existir, mas eu posso ter que me defender. E a resposta a isso não é concentrando toda a coerção na mão do Estado. É eu tendo a minha possibilidade de defesa. Eu vejo assim, a coerção existe, o ruim existe. A gente tem que ter a possibilidade de defesa individual. Não, e se pensar em hierarquia, certamente é aí que tem a questão. É uma hierarquia natural, uma deferência natural a uma liderança, a uma pessoa da família. Isso é coerção? Tipo, talvez quando a gente está falando do pai para uma criança, né, mas de forma geral, não. Tu tá tendo uma relação voluntária, onde tu te submete voluntariamente a estar, sim, abaixo daquela pessoa para fazer determinada coisa, para ter aquela relação social. Isso perfeitamente voluntário. Né? Que papo top. Esse tipo de conversa é muito boa. Mas o episódio não pode ter 5 horas, né? Vamos lá. Lucas, tem mais algum ponto que tu queira ressaltar? Senão... Eu acho que eu só queria seguir aqui só fazendo essa implicação das visões para alguns outros conceitos, mas eu faço rapidamente aqui, tá? A gente estava falando de justiça, né? Então, na visão restrita, a justiça ela é vista como uma característica do processo, né? O processo deve ser justo. Na visão irrestrita, o que deve ser justo é o resultado, não o processo. Então, né, os meios que tu vai usar para chegar à justiça são muito diferentes. A questão do crime é bem interessante também. Na visão restrita, o crime ela é vista como natural das paixões do homem, né? E o crime pode ser só desencorajado, mitigado através de sistemas que estabeleçam penalidades, recompensas, né? Estratagemas e práticas sociais que introjetem valores morais e autodisciplina. Enquanto que na visão irrestrita, o crime ele é visto como um arranjo equivocado das instituições, né? Então, corre de mazelas sociais, né? Como a pobreza, a desigualdade, né? Ramsey Clark falava isso, ou então mazelas psicológicas, como Godwin achava, né? Então, assim, é engraçado, essa coisa que a gente tem de ver o criminoso como uma vítima, vocês sabem de onde surgiu? Surgiu do Godwin. O Godwin, ele fala que o criminoso é uma pobre vítima das circunstâncias. O castigo é uma ferramenta primitiva e a solução é a reabilitação. Então, para ver como é engraçado, né? Como que isso se traduz, né? Em uma visão sobre o crime, essa visão da natureza humana do Godwin, né? Como essa visão irrestrita e utópica da natureza humana do Godwin leva ele a acreditar e criar essa ideia que a gente vê de uma certa forma, tendo se espalhado, né, na sociedade, de que o criminoso ele também é uma vítima da sociedade. Ele é antes de Foucault? Muito antes. Muito Godwin, antes, não sei.
escreveu em 1793, eu acho, um desses ensaios dele aí, que são os mais importantes. Não conhecia. Então, assim, passando para outros conceitos, como, por exemplo, liberdade, que a gente até chegou a falar por cima. Então, assim, a liberdade, para quem tem a visão trágica, né, ela é a liberdade ou seja, liberdade de coerção, né? Ela é vista como liberdade negativa, que a gente chama. Enquanto que na visão utópica, ela é uma liberdade é uma liberdade positiva, uma liberdade de chegar em algum lugar, de ter certas condições de chegar em algum lugar, né? Então, assim, mais uma vez, a liberdade, na visão restrita, ela está no processo, é a ausência de impedimentos e restrições legais. Enquanto que na outra visão, na visão irrestrita, ela deve estar no resultado, é a capacidade para atingir objetivos. Então a gente vê como é coerente, né, com aquelas visões iniciais, né, sobre a natureza humana, essas conclusões em que se chega em relação a esses conceitos. Por exemplo, a igualdade, a gente também pode colocar nessa questão de, na visão restrita, ela ser vista como uma igualdade de tratamento, ela deve estar no processo, né? Enquanto que na visão irrestrita, a igualdade ela deve ser uma igualdade de resultados, né? Ela não está no processo. O que deve ser igual é o resultado, todo mundo deve ser, né, deve estar igual, em pé de igualdade. Então, assim, ela promove fins igualitários por meios desiguais, né? Pelos mais sábios, pelos melhores. Enfim, alguns outros pontos que a gente pode abordar é, por exemplo, como que se entende poder e economia, né? Na visão irrestrita, o poder econômico, ele é o problema, né? Ele pode influenciar o comportamento alheio. Então, o poder ele é muito relacionado com essa questão da economia. O poder político ele é visto como uma solução para o avanço social, né? Enquanto que na visão restrita, o poder ele é a restrição das escolhas dos outros, né? Isso é Peter Bauer que coloca. Então ele deve ser restringido, né? Separação de poderes, freios e contrapesos, né? Uma série de instrumentos artificiais que a gente usa para lidar com isso. Em relação à economia, por exemplo, né? A pobreza é vista como um estado natural do homem na visão restrita, enquanto que na visão irrestrita ela é vista como tendo causas, né? Quais são as causas da pobreza, né? Que se fala. Então, assim, o Estado deve intervir, né, e conduzir esse desenvolvimento econômico na visão irrestrita, enquanto que na visão restrita, mais uma vez, o que importa são os processos sistêmicos, ou seja, o mercado, né, o sistema de preços, conjunto de incentivos, para que as pessoas possam sair dessa situação. Então, assim, acho que aí a gente meio que fecha aquela roda, né, para entender como que as visões, né, esses pressupostos implícitos, né, que o Sol trouxe a respeito da natureza humana, eles levam uma série de conclusões específicas sobre certos conceitos, aí, como igualdade, justiça, liberdade, que são muito associados a certas doutrinas políticas, né? E dessa forma, acho que a gente fecha essa roda para entender como que é importante, né? E como que é coerente essa teoria do Sol sobre as visões, né? Muito bem. Olha, gostei demais do papo, acho que deu para dar uma boa introduzida no Sol, mas realmente fica a dica de leitura do livro. Eu vou ler o Conflito de Visões e eu acho que o Sol tem muitas contribuições interessantes. Lucas, vamos para as considerações finais e dica de livro, né? Só para avisar que na show notes eu vou colocar todos os livros do Sol e também vamos colocar o canal do Lucas no Instagram, então, e também o livro do Rápido e Devagar. Se tiver mais alguma dica específica, pode falar aí, Lucas, que eu anoto. Cara, acho que seria legal também sugerir o A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, né, que eu cheguei a falar aqui sobre. Obviamente, Conflito de Visões, né, que já vai colocar. Eu acho que Os Intelectuais da Sociedade, eu também cheguei a citar, que também acho que é uma boa sugestão. Inclusive, tem um capítulo em que ele fala sobre as visões, né? E é um livro bem mais atual dele, né? 2009. Essas seriam as sugestões aí. Como um encerramento aí sobre esse conteúdo, eu acho que seria legal aqui falar uma frase aqui do Mark Lilla, que é um outro acadêmico, e daí dá para incluir nas sugestões aí a leitura dele também. Ele tem um livro chamado A Mente Imprudente e outro chamado A Mente Naufragada, que falam sobre posições aí muito diferentes. A Mente Naufragada é mais sobre posição reacionária, assim, e A Mente Imprudente eu não li ainda, mas eu acho que tem mais a ver com posições radicais, revolucionárias, aí, mais ligadas à esquerda. Mas o Mark Lilla ele fala o seguinte, no A Mente Naufragada: para que uma ideologia realmente seja capaz de remodelar a política, precisa deixar de ser um conjunto de princípios para se tornar uma visão de mundo mais vaga e genérica que seja fortalecida por novas informações e acontecimentos.
sabemos realmente quando uma ideologia amadureceu, quando todo acontecimento, presente ou passado, é encarado como sua confirmação. Então, assim, acho que essa passagem do Mark Lilla reforça muito a importância dessas visões e como isso geralmente é muito mais importante do que tu ter simplesmente uma posição, uma doutrina própria política. Nossa, eu sou liberal, social, não sei qual, lá da linha do John Stuart Mill. Então, assim, na verdade, o que vai importar muito mais vão ser essas visões amplas e socialmente, né, conhecidas e ratificadas. E enfim, acho que é importante que a gente tenha esse conhecimento, principalmente nós que participamos, né, do debate de ideias aqui no meio liberal, que muitas vezes acabamos tendo posições ou agindo de uma forma muito mais racionalista, em vez de entender que o que importa, às vezes, o que as pessoas se identificam é uma visão de mundo mais ampla. E só deixar, então, aí o meu Instagram é @lucasdoc, @lucasdoc. Quem quiser seguir, eu falo lá de tomar sol bastante. Eu tenho já conteúdos ali no meu feed, bem extensos até, sobre Thomas Sowell, sobre as obras dele. Eu falo de história das ideias, eu falo, obviamente, de filosofia política de uma maneira mais ampla e trazendo vários outros autores aí também. Então, quem quiser me seguir lá, só botar @lucasdoc no Instagram. Estará nas nossas show notes, tudo que nós indicamos aqui no decorrer do episódio. E os artigos que o Lucas encaminhou também, que a gente usou de preparação para o episódio, sobre o trabalho do Sowell. Exatamente, o velhinho é sensacional. Feliz Natal para quem está nos ouvindo aí. Fiquem bem, Isso. Fiquem felizes, aproveitem bem os seus presentes. O velhinho que a gente está falando aqui, ele é vivo ainda, mas nessa semana que nós estamos gravando, morreu um outro velhinho que era sensacional, que era o Walter Williams. Era amigo do Sol, amigo pessoal dele, um dos melhores amigos dele ao longo da vida. O Sol escreveu um artigo até, inclusive. O Sol, ele tá aposentado dos artigos, né? Ele não escreve mais artigos que ele escrevia, acho que semanalmente. Semanalmente, Mas, especialmente, né, nessa ocasião aí do falecimento do Walter Williams, que foi um grande amigo dele, ele escreveu um artigo falando sobre Walter Williams. Vamos lá, muito obrigado, Lucas, valeu mesmo pelo papo, aprendi bastante. E parabéns pelo teu projeto, sigam ele nos stories, principalmente, que o Lucas tem muita produção nos stories, dá pra aprender bastante. É aqueles stories que tu para ler, assim, fica lendo, porque tem bastante conteúdo. Valeu, Lucas, e sucesso pra ti na tua empreitada. Cara, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Quando eu recebi o convite, pensei, bom, acho que estou chegando em algum lugar aí. Acho que estou sendo notado. O pessoal do Tapa me convidou, então é sinal de que eu estou fazendo alguma coisa legal aí no meu canal. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço.